Boa noite, gente. Boa noite, todas e todos. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal Sociedade em Rede, Presente como História, para mais uma vez apresentar mais um episódio do projeto TV Web Remando e Preservação, né? E, bem, dessa vez a gente está aqui com o nosso aventureiro Márcio, que foi que levou tudo isso aí a se realizar, né? Ele com a dupla dele, o amigo dele que saíram de Salvador. E hoje nós vamos trabalhar com a visita dele, a expedição dele à cidade de Ilhéus, certo? Então, esse é o nosso momento. Eu apenas, antes de passar a palavra para ele começar a falar aqui como foi a aventura, quero confirmar que o nosso canal, Sociedade em Rede Presente como História, é um canal que se dedica a apresentar pesquisa científica, divulgação científica, principalmente na área de história, ciências humanas, mas também uma mistura com o meio ambiente, como é o caso aqui do trabalho de Márcio, que é um projeto de extensão do grupo de pesquisa, né? A gente também trabalha, às vezes, com arte, a gente trabalha, bom, com conteúdo acadêmico, com muito conteúdo de educação, ciência da educação. E se você gostar ou tiver interesse nesses temas, pode ser uma boa estar inscrito no nosso canal. Sem mais, deixa eu passar aqui para Márcio Torres. Conte aí, Márcio, como é que foi esse episódio. Conte aí também suas primeiras palavras, suas boas-vindas. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Fale aí. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos, amigos, familiares, comunidade. Comunidades, né? A gente saiu de Boipeba, nós fizemos a primeira live sobre o Morro de São Paulo, na derradeira live falamos sobre Boipeba, e, se eu não me engano, no 8º dia da expedição, nós zarpamos de Boipeba, debaixo de chuva, tempo fechado, que foi uma tônica da expedição inteira, e fizemos o primeiro trecho perigoso realmente da viagem, né? É quando a gente passa ali da Baía de Camamu, e eu quero aproveitar para falar um pouquinho de esporte, né? Já que a gente tem falado só de história, falar um pouco da viagem em si, da expedição mesmo, das dificuldades, né? E quando a gente entrou ali na região da Ponta do Mutar, da Baía de Camamu, né, de Barra Grande, até Itacaré, a gente enfrentou o primeiro dia de navegação assim muito complicado, né? Foram 40 quilômetros. Isso já foi no 3º dia. Vocês vão ver aí que no vídeo que a gente vai apresentar, a gente vai passando dia após dia, né? Saindo de Boipeba, a gente dormiu na Baía de Camamu, na Ilha do Contrato, depois nós dormimos na praia de Itaipu de Fora, e depois, no 3º dia dessa sequência, nós chegamos em Itacaré. Então foram 40 quilômetros com mar grosso, grande, ondulação acima de 1 metro, que para a linguagem do surf, 1 metro é como se fosse 3 metros na linguagem do banhista. Então o surfista ele diminui o que o banhista vê normalmente, né? Então uma condição de onda bem complicada, que não dava condição da gente sair do mar, né? Então a gente teve que fazer 40 quilômetros ininterruptos, né? Não tinha como sair do mar porque teria que enfrentar a arrebentação de onda, o que com essa condição de mar coloca em risco equipamento, cheio de eletrônicos no caiaque, enfim, o êxito da expedição não era só cuidar do nosso bem-estar, né? Era cuidar de todos os equipamentos, os sensores que nós levamos para medir a qualidade das águas, em parceria com a UFBA, né? E o LEPETRO, que é o Laboratório de Petróleo do Instituto de Geociências, coordenado pela doutora Olívia Oliveira. Então, nós fomos medindo pH, temperatura, enfim, 7 parâmetros físico-químicos das águas, e esse material foi entregue ao final da expedição para a UFBA. Então, um equipamento bem sensível, e notebook, câmera, né, câmera fotográfica, uma série de AP3, HDs externos,
equipamentos que não podem tomar tombo, né? E também não poderiam molhar. Então, toda essa dificuldade, ela estava na minha mente, né? Em termos de responsabilidade, de cuidar da nossa condição física, nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, dos equipamentos, né? Caiaque não podia quebrar, a depender do que ocorresse, a expedição estaria encerrada. Então, esse terceiro dia desse vídeo que vai ser apresentado foi o dia mais difícil. A chegada em Itacaré foi tensa, muita água estava caindo e o rio de Contas estava cheio. Nós entramos na barra do Rio de Contas com a maré de vazante do rio, né? Então, a correnteza absurda, jogando para fora, e a gente tentando romper a correnteza. Então, quando a gente entra na Praia da Concha, foi realmente uma alegria muito grande. E tensão, né? Uma expedição que era para ser tranquila, com mar de verão, foi uma expedição tensa, de estresse mental, né? Psicológico muito grande. Então, a gente remava todo dia pensando no que, como seria o dia seguinte. As previsões, nenhuma delas batia legal, todas as previsões muito duras. E a gente só teve um pouco de tranquilidade quando a gente chegou em Porto Seguro. Então, de Porto Seguro para baixo, é uma região de plataforma continental, a gente teve um pouco de tranquilidade, até entrar no Espírito Santo e o palco meio de novo. Mas vamos voltar aí, professor, então? Márcio, Se quiser, eu queria fala. lhe falar um pouco, eu estou aqui compartilhando um mapa de satélite de Massa. Salvador e da região, é até um mapa do momento, né? Salvador Sim. está a 24 graus no momento, Uhum. certo? Para mostrar o seguinte, que, na verdade, você disse que ia falar de esporte, não ia falar de história, mas falou de história. Porque, ó, Nesse até a primeiro Baía de... momento. Está vendo aqui a Baía de Camamu? Sim. Até ela, né? Então, ó, da Baía de Todos os Santos, que está aqui, né? Baía de Todos os Santos, onde está a nossa capital, Salvador, até a Baía de Camamu, é a chamada que você disse que gostou quando eu falei e quando você leu, né, Kátia Matoso, a Interlândia. A Interlândia é essa área daqui. É uma espécie de pequeno Mediterrâneo, né? Aonde a navegação de barco pequeno é fácil. A Baía de Todos os Santos, que é a maior baía da América do Sul, né? E olha que ela entra no Rio Paraguaçu ainda navegável, ela vai praticamente até Cachoeira navegável. Cachoeira está aqui, onde eu apontei, Salvador aqui, e esse mapa, eu tenho a impressão que é um mapa que aqui está mostrando 50 quilômetros nessa distância aqui que a gente está. Mas veja, até Itaparica, você navega até a ponta aqui Do Garcês. do Garcês, né? Você navega sem onda, mas essa área daqui, ó, que é a área onde fica Guaibim, né? Ela Já é um, tem onda. ela é um golfo. Tem Uhum. onda, mas não é tão grande como no mar Não é tão aberto. grande. Sim, Não é tão exatamente. grande. E logo depois que você pega essa área, que é um golfo, você volta à proteção das ilhas de Boipeba. Não, professor, nós remamos por fora. Nós Sim, eu remamos sei. por fora. Mesmo assim, você está numa área de menos onda, Sim. e eu estou falando da história, os É, barcos baixo calado remavam por por aqui, dentro, é. por dentro. Você quis vir por aqui porque quis, certo? E aqui você tem outro pequeno golfo antes da Baía de Camamu. Então, toda essa área é uma área de navegação relativamente fácil para barco de baixo calado. Agora, quando entra nessa área aqui, ó, saindo de Camamu, Itacaré, Ilhéus, é o que você diz, é mar aberto e reto, sem baía, sem ilha, sem golfo. Aqui as ondas tendem a ser muito fortes. Como no período que você remou, o tempo estava ruim, então não só era de ondas muito fortes normalmente, como eram mais fortes ainda, porque você estava num período de tempestade. Só para lhe dizer que, apesar de você não querer falar de história agora, você falou de história. Eu adoro isso. Mas diga, como diz, Então é isso. como diz meu amigo Karl Marx,
tudo é história. É isso aí. Então, professor, se o senhor quiser aproveitar o momento que já falamos um pouquinho da expedição, colocar a parte do vídeo que Aquela mostra a parte expedição, inicial, né? antes do depoimento. Sempre a gente começa com o vídeo mostrando a gente remando. Vamos lá, então. Esses dois cabras remando na chuva aqui. Pode voltar um pouquinho, pode voltar. Pouquinho, né? É. Deixa eu ver se eu acho que eu não compartilhei o som, peraí. Para compartilhar. Bota do comecinho, professor, porque tem umas imagens lindas aí. Apesar de chovendo, Boipeba é muito bonito. De pouco. Chegando aí na Baía de Camamu. Essa aqui é a ponta de Serinhaém. Estamos aqui no meio da travessia da Baía de Camamu, a terceira maior baía do Brasil e uma região que finaliza o ciclo da cabotagem. Cabotagem é um tipo de navegação costeira que era muito utilizado pelos escravos na época do Brasil colônia. Então, assim, daqui para baixo também bem provavelmente seja também aqui a divisa entre os Tupinambá ancestrais e os Tupiniquins que pegam daqui para o sul. Paramos aqui na praia de Itapuz de Fora. Nosso querido amigo aí, Robertinho, cabra experiente do mar, escolheu uma saída boa pra gente, não tomamos nenhuma na cabeça. Bora! Essa chegada de Itacaré foi da remada, 9 dias da expedição, a remada mais perigosa. Itacaré, Bahia, para a água! Boa viagem! Saindo aqui de Itacaré, pela Boca da Barra. Ponta do Ramo. Para dentro. Vamos para Ilhéus. Com Deus. Nós estamos aqui na antiga terra que foi doada em forma de sesmaria pelo primeiro donatário da capitania hereditária de São Jorge dos Ilhéus, José de Figueiredo Correia. Ele doou essas terras aqui para Mendiçá antes de se tornar o famoso Mendiçá, terceiro governador do Brasil. Ele construiu um engenho exatamente aqui,
um pouco mais atrás ali, e posteriormente a construção dessa igreja, que é a capela de Nossa Senhora de Santana. Trata-se de uma igreja rural, das mais antigas do Brasil, dizem que a primeira, a segunda, a terceira, mas sabe-se que é uma igreja primitiva, daqueles primórdios do século XVI, dos primeiros colonos, dos primeiros navegadores que chegaram no Brasil para fixar no território, construindo os engenhos e montando a base que foi a origem da sociedade econômica brasileira. A igreja de Nossa Senhora de Santana fica a aproximadamente 9 quilômetros de Ilhéus, adentrando pelo rio Santana, que é um rio que foi batizado com esse nome em homenagem também ao engenho Santana, que é o engenho onde foi construída essa igreja. Dizem alguns cronistas dos tempos mais antigos que os povos aimoré assolavam essa região. Eram bravos guerreiros, tocavam fogo, invadiam, e por isso os colonos dessa região aqui, da época dos engenhos, fugiam para o norte, para a região de Cairute, Aré, Boipeba. E por isso essa região aqui o engenho não prosperou. A região de Ilhéus só veio prosperar no século XIX com a produção do cacau. Pode pausar aí, professor. Aí a gente pausa, né? Tem uma correçãozinha grave aí, urgente, que é o nome do donatário é Jorge Figueiredo Corrêa. Eu falei José aí na época, eu acho que estava emocionado de ter chegado no lugar. É uma igreja que realmente tem uma importância muito grande. Certo. Pois é, deixa eu lhe dar uns toques aqui em relação ao que eu vi, né, nessas filmagens. Primeiro, realmente, uma natureza exuberante na água, na costa. De fato, o tempo ruim não torna, né, não faz com que a gente não perceba, né, a beleza do lugar, é muito bonito. E algumas daquelas áreas de Itacaré ainda estão como estavam, né? Então, a gente pode sentir aquilo que sentiam os primeiros navegantes que chegavam ali naquela área. Agora, uma coisa muito interessante é que você viu uma jangada. Uhum. E o Saveiro é um barco típico português, na verdade, típico português, porque o português pegou o modelo do Marrocos, então ele é típico do Maghreb, né? É um barco da região árabe, mas a jangada é uma típica embarcação tupiniquim-tupinambá. Aqueles troncos amarrados, um banquinho, né? Aquilo ali é um barco tupinambá. O que existe ali de europeu é a vela, né? A vela já é uma mistura, então, de técnicas tupinambás com técnicas portuguesas. Interessante ver que isso ainda sobrevive. Só que Bem ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. A gente precisa avisar as pessoas que aquilo é uma técnica de navegação 5 séculos atrás, né? E que é herança indígena. E você falou bem, desde do episódio 2 a gente fala, né? Essa é a área que, bom, os tupiniquins e os tupinambás mais ou menos se dividem ali, né? Mas, além disso, é a área dos aimorés, ou seja, onde os colonizadores pegaram, comeram o pão que o diabo amassou, né? Conte aí. Essa questão da comunidade aí, essa comunidade da Ponta do Ramo, eu posso dizer assim que na Bahia é a última comunidade de jangada, de jangadeiros. A gente esteve lá em 2014, quando nós fizemos a expedição para Porto Seguro, eles tinham muito mais jangadas, né? E na época eles falaram para a gente... Aonde isso? Em Itacaré? Não, na Ponta do Ramo, fica a 30 quilômetros ao norte de Ilhéus. Que legal. E essa comunidade, eles estão proibidos, né, de produzir jangada, porque tem um pau, né, o chamado pau de jangada. É uma árvore que cresce rapidamente, mas eles não estão podendo tirar, também não há nenhum projeto de produção dessas madeiras, porque o objetivo é vender barco de fibra, né? Então, eles falaram para mim assim que é uma tristeza muito grande, porque o barco de fibra não garante a segurança deles lá fora, né? Se acontece alguma coisa com a fibra, fura, morre todo mundo. Já a jangada, eles falam assim, nunca vi homem nenhum, pescador nenhum morrer numa jangada. Porque agora, jangada não afunda. Eu acho que vale a pena uma campanha nossa, aqui do canal, mas sua também aí, para a gente tentar mostrar que esta comunidade, a última comunidade de jangada,
deveria estar autorizada a pegar isso, Sim, porque é preciso preservar a jangada. Do mesmo jeito que é necessário preservar o saveiro, é necessário preservar a jangada. Então, é muito interessante que a gente dê força a eles de alguma forma. Inclusive, escreva para o SFAM, para o que for necessário sim. aí, Procurar os caminhos. para que isso aconteça. A gente entende que tem que proteger o pau da jangada, mas tem que proteger a cultura também. Então, ainda mais a arte, né, que deve E, estar em extinção, professor, é tem que uma, ter aí essa capacidade aí de... e é uma árvore que cresce rápido, professor. Então, não é uma árvore que leva 20, 30 anos para crescer, não. É uma árvore que, com 2, 3 anos, ela já pode ser retirada da mata para a produção do barco, entendeu? Certo. Existem caminhos. Sim, mas você falava da comunidade, fale mais dela. Não, é isso. Então, a gente parou pela segunda vez lá. Foi uma alegria ter encontrado lá os amigos que a gente conheceu da outra vez, né? E os pescadores. Eles estavam chegando de uma pescaria. Você viu ali o peixe grande, né? E Peixe eles grande, lembraram da gente. aquilo Ah, é um... eu não lembro o nome do peixe, não. Não, né? Sou muito bom de peixe, não. Sou bom de comer peixe. É. Mas parece um tipo de... Como é que a gente come filé? Que eles vendem filé no supermercado. Filé de... Não é robalo, não. Tem um nome desse... É um tipo de peixe, na verdade. Né? Lambudião, Não, vermelho. não, não, não. É um peixe de Ele pedra. falou, rapaz, o nome desse peixe lá na hora, mas eu não lembro. Tá bom. Deixa lá. Como eu esqueci também, deixa lá, senão a gente perde a graça. Vai lá. Então, nós chegamos, né, o derradeiro dia, uma outra informação importante, vocês puderam ver que o derradeiro dia ali, antes de chegar, no dia da chegada em Ilhéus, o tempo abriu, o mar brilhou, é aquele dia de sol que antecede uma grande tempestade. A gente chegou em Ilhéus mais ou menos umas 15 horas e lá para as 17 horas o céu desabou. Eu tinha feito a previsão e entrou uma ondulação de 2,5 metros, gigante, com ventos de mais de 60 quilômetros por hora. Inclusive, a Marinha, nesse dia que nós chegamos, soltou o aviso aos navegantes e nós ficamos presos em Ilhéus 5 dias, em plena entrada do verão, por uma condição de vento sul e tempestade, que a gente achou que acabaria ali, né? Essa tempestade ela se encerraria ali, dali para frente a gente teria tempo bom. Rapaz, foi uma coisa impressionante, foi uma fusão de situações aí que, em 30 anos de mar que eu tenho, eu nunca vi acontecer, né? 2 meses de chuva ininterrupta, com ventos quilométricos, ondas grandes. Então, assim, a expedição que era para ter durado 60 dias até a Baía de Guanabara, ela durou 81 dias e nós não chegamos ao objetivo final. E vocês dormiram em barraca também, né? Em alguns momentos, sim, mas assim, naqueles momentos que nós dormimos em barraca, eu percebi que seria muito, muito cansativo, porque o acampamento é muito sujo, muita areia, e eu estava cheio de equipamento eletrônico, tinha que baixar filme, entrevistar pessoas. Eu tenho muito material coletado, né? E depois arrumar isso tudo, colocar em plástico filme. E você acampado não tem uma fonte de água potável para tomar um banho, para trocar de roupa, né? Quando você está só numa expedição sem esse objetivo, é tranquilo. Mas com um objetivo, numa expedição onde eu era cinegrafista, entrevistador, né? E eu tinha que coordenar e cuidar de todos esses equipamentos, eu decidi que dali para frente eu só ficaria em pousadinha. E aí Mariana, minha esposa, teve uma importância muito grande, porque nessas paradas ela ficava no telefone comigo, ela foi me encontrar em Ilhéus, e a gente passava o dia telefonando para pousadas, né, buscando pousadas que pudessem nos receber gratuitamente. E graças a Deus, ao longo de toda a expedição, nós só pagamos 2 diárias de hospedagem, né? Em todos os lugares que nós chegamos, ou pousadas, ou comunidades, ou pessoas, ou associações de pesca. O pessoal sempre recebia a gente com carinho quando ouvia falar da expedição, do nosso propósito de pesquisa, tanto histórica quanto ambiental. O trabalho que a gente vinha fazendo de também estar levantando os efeitos colaterais do derramamento de óleo, né? Que era uma das temáticas ambientais da nossa pesquisa, levantar as opiniões das comunidades de pesca sobre como é que eles lidaram, né, com esse derradeiro derramamento de óleo. Eu falo derradeiro porque parece que não vai ser o último. A tendência é que ocorram outros derramamentos de óleo,
né, em função de todo esse movimento gigantesco de navios de exploração petrolífera, né, e cada dia maior pelas necessidades do planeta. Então, quando a gente falava o que a gente estava fazendo, aí as comunidades abraçavam a gente, né? Além do próprio trabalho de aventura, de você enfrentar as condições de mar, e pescador é quem mais sabe o que nós enfrentamos, né? Porque pescador é quem está no mar, conhece as ondas. Quando eles viam o nosso caiaque, o tamanho do nosso caiaque, a gente dizia que estava indo para o rio remando, eles olhavam, às vezes, alguns não acreditavam, né? Não acredito, não. Você está indo dali para a próxima praia. Aí, quando eles viam que realmente a gente estava indo para o Rio de Janeiro, ganhava o respeito, né? A gente ganhava o respeito da comunidade, porque Deixava de ser visto, homens do mar para homens do mar. garoto, né? É, Eles chegavam como turistas que estão remando e saíam. eu acho que nem Você isso, parou viu? onde, Eliel? Você chegou Turista não chega remando, turista chega de avião, de carro. Vocês entraram remando pelo rio, atravessaram aquela ponte do Pontal, Não, não, não. Nós paramos ali na Capitania dos Portos, né? Paramos na Marinha. onde fica aquele porto, né? O porto mesmo. Sim, sim. Na Ponta do Espigão, que eles chamam ali, né? Paramos ali na Marinha, a Marinha foi parceira do projeto. Então, Eu vi os marinheiros lhe recebendo ali. então a Marinha recebeu a gente, nós ficamos hospedados no hotel de trânsito. Foi aqui? Exatamente aí dentro, nessa prainha aí, dentro do porto. Dentro aqui. Não, na prainha. Esse espaço aberto aí entre uma construção e outra é uma prainha, que é a prainha da Marinha. Certo. Entre esse quadrado e o retângulo. Tem uma prainha aí. Tá certo. Ok. E aí, durante essa hospedagem, né, 5 dias que nós ficamos em Ilhéus, a Marinha levou a gente para a igreja de Nossa Senhora de Santana, pelo Rio do Engenho, onde começa a saga, né, a saga de Mendiçá, e eu venho estudando, né, o processo. Tem muito mais informação do que se imagina. As pessoas sabem muito pouco sobre a história de Ilhéus, pensam que a história de Ilhéus é só o cacau, mas verdadeiramente a Capitania São Jorge dos Ilhéus ela teve uma importância tremenda naqueles primeiros, digamos assim, 60 anos da colônia, os primeiros 30 anos de colônia, da década de 30 à década de 60, né, do século XVI, momento em que os portugueses vieram realmente colonizar, inclusive a construção da cidade de Salvador, ela sofre uma influência enorme desses engenhos que são formatados ali na Capitania São Jorge dos Ilhéus, já na cidade de Ilhéus, e toda a transformação, né, de transição, onde a coroa portuguesa ela muda de estratégia, né, quando ela vê que as capitanias hereditárias não prosperam, e ela passa a ter um controle, ela própria, um controle monárquico, né? Aí vem a ideia de construir a cidade de Salvador. Então, com Tomé de Souza, em 49, vem também muita coisa, vem os jesuítas, vem toda a máquina portuguesa, e aí é onde começa, de fato, a produção do açúcar, né? Enfim, eu queria aprofundar mais sobre isso aí, falar um pouquinho sobre isso com o senhor. Fale sim. Não, vamos lá, se eu tiver com o roteiro aí, vamos discutir no roteiro juntos, como a gente vem Você quer ver fazendo. o roteiro? É bom a gente estar falando, o senhor vai perguntando, a gente vai debatendo, né? Senão vira monólogo. Deixa eu botar aqui o roteiro na onda. A gente vai falando, aí o senhor vai corrigindo, vai acrescentando, o que for possível, a gente vai trocando figurinha aí. Mas eu fiz alguns. Eu levantei muita coisa legal. Com tudo estudado aí. Estou estudado. Mas de história a gente nunca sabe, né? A gente está sempre aprendendo. Aqui, ó. Formação da Sociedade de Ilhéus. Essa igreja que você mostrou, Santa Ana, né? Igreja de Santa Ana. Ela é interessante também porque ela é anterior ao Barroco. O estilo dela é anterior ao Barroco, né? Ela é uma igreja muito parecida com as igrejas, eu diria, medievais portuguesas, as pequenas Sim. igrejas portuguesas. Eles trouxeram para aqui, né? A Sim. tradição e a arquitetura deles. E aí a formação, né, dessa sociedade por tupiniquins jesuítas, sempre jesuítas, né? Sempre. Colonos portugueses que montaram
os engenhos de açúcar, ou seja, não tinha cacau ainda, aimorés e escravos africanos. Você pode acrescentar aí os carijós também, né? Aí quero a gente puder falar. Carijó. Quando eu falei do roteiro, não era para o senhor mostrar, não, viu? Era para o senhor Não, fazer como a gente fez em Boipeba. É mais tá uma bom. pesquinha para a gente poder ter uma. Não seria uma coisa meio data show, não. É mais a gente está discutindo ele, né? Não, tá legal aqui. Os Mas se quiser carijós. deixar aí, pode deixar aí. O que é importante aí, professor, que eu levantei, que eu acho importante a gente falar, né? Naqueles primeiros momentos, digamos aí, tem um imbróglio, né? Uma mística sobre essa questão aí da transferência da capital, né? Da vila, sede da Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus. Né? Ela nasce primeiro em Morro de São Paulo, como nós falamos na primeira live. O Francisco Romero, que foi o espanhol castelhano, enviado por Jorge Figueiredo Corrêa para dar conta das atividades aqui, porque o donatário mesmo ele não veio. Ele vai para o Morro de São Paulo e alguns autores falam da transferência imediata, que ele encontra terras melhores, ele vai para Ilhéus e funda a Vila de Ilhéus. E não foi bem assim que a coisa aconteceu, né? Levou mais ou menos 10 anos para que alguns interesses, algumas coisas acontecessem economicamente, para que essa Vila de Ilhéus fosse realmente fundada e a sede da Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus fosse transferida do Morro de São Paulo para Ilhéus propriamente dito. Né? Então, Francisco Romero chegou em Morro de São Paulo mais ou menos em 35 ou 36, e a Vila de Ilhéus só foi fundada em 45, 46. Não era fácil naquela época transferir as coisas, não era fácil construir as coisas, não era fácil plantar as coisas, não tinha trator de terraplanagem, não tinha, sei lá, equipamento para você fazer cerca. As pessoas não têm ideia de como era difícil você implantar uma colonização, né? O empreendimento da colonização em terras distantes. Até porque eles eram invasores e eles ganhavam de imediato os inimigos dos vizinhos, né? Exatamente. Então, eles não tinham colaboração, né? Ou eles tinham, ao contrário, resistência. E você identifica aqui que houve um definhamento. A Vila de Ilhéus não deixou de existir. Ela manteve-se, ao contrário de outras que foram extintas pelos aimorés, né? A Vila de Ilhéus, ela até em um dado momento foram todos expulsos, mas depois eles voltaram. Só que eles não conseguiram sair da costa e não conseguiram de jeito nenhum deixar de ser uma vila de pescadores e pequena agricultura na costa, porque os índios não deram trégua, né? E eles eram muito fortes. Mas antes disso, sobre a questão da transferência, as cidades, as vilas eram construídas em pares, né? Então, Tinharé fazia par com a Baía de Todos os Santos. Então, um ponto fundamental que fez com que o empreendimento, né, de Ilhéus acontecesse de fato foi a questão da morte, né, primeiro, antes da morte, da fuga de Francisco Pereira Coutinho, o donatário da Baía de Todos os Santos. Ele foge para Porto Seguro. Por que não Ilhéus? Porque a Vila de Ilhéus praticamente não existia. Isso é 1545. Né? Então, quando ele foge para lá e a capitania da Baía de Todos os Santos, praticamente é exterminada pelos Tupinambá, Morro de São Paulo perde o par, né? Fica isolada. Então, nesse momento, os investidores lá em Portugal resolveram fazer a aposta deles em Ilhéus. Né? Então, o donatário, Jorge Figueiredo Corrêa, ele faz um empreendimento que é chamado de consórcio. Né? Quando ele faz a doação das Sés Marias, lá de Ilhéus, ele chama o Mendiçá. O Mendiçá já era um cara muito importante na coroa, foi muito importante para o Jorge Figueiredo Corrêa, não veio como um qualquer. A história colocar ele como um qualquer no começo, de fato, ele não veio como um qualquer. Ele já veio com tudo planejado junto com a coroa. O próprio Jorge Figueiredo Corrêa já sabia do potencial dele e o que ele era, o fidalgo que ele era para a coroa portuguesa. Então, ele veio para coordenar, tanto que ele recebe a primeira Sés Maria, né? A Sés Maria das 12 Léguas, que ia do Rio de Contas até a Baía de Camamu. Depois foi estendida até onde tivesse terra o mais norte possível, que é a Ponta do Garcês.
E aí é doada também a sesmaria de 1,5 légua para ele, que é aquela sesmaria ali do Rio Santana, que é o rio dessa igreja, onde ele funda o engenho de Santana. Mas aí eles chamam um cara chamado Lucas Giraldo e o outro Fernão, montaram uma trilogia, e esse empreendimento, professor, ele traz um investimento enorme, enorme, muito dinheiro. Esse Lucas Giraldo é um cara muito rico, muito rico. Inclusive, boa parte dos investimentos de controle e segurança, a própria chegada de Tomé de Souza em Salvador, ela acontece com uma esquadra fornecida por eles três, por esse consórcio. E foi doado uma sesmaria para cada um. E ali eles fundam uma sequência de 3 engenhos, isso mais ou menos em 1548, que vão durar até 1559. Então, o professor Luiz Walter Coelho Filho, ele fez um levantamento, ele escreveu um livro, esse livro aqui, ele é a Capitania de São Jorge e a Década do Açúcar. Ele fez um levantamento profundo de novo Portugal, de muitos documentos, e tem uma fonte bibliográfica enorme, e ele consegue desmistificar muitos mitos sobre esse processo da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. Inclusive, ele fala sobre a importância, né, do Mendes Sá, nesse momento que há um apogeu. Inclusive, ele cita que a Capitania de São Jorge dos Ilhéus, professor, ela foi a mais próspera e que mais gerou riqueza para a coroa portuguesa de 1551 a 1559. Foram 9 anos de prosperidade do açúcar em Ilhéus, em que Ilhéus era uma das grandes bases da coroa portuguesa em todo o litoral brasileiro, tanto de produção de riqueza, como em produção de força militar, para salvaguardar outros capitanias, inclusive, que passavam por apuros. Né? Então, quando Salvador quando a colônia faz a transformação, né, de capitania hereditária e resolve construir a capital em Salvador, na cidade da Bahia, e Tomé de Souza vem, né, com aquela esquadra enorme, eles deram suporte a isso tudo. Em boa parte da riqueza que eles produziam em Ilhéus de açúcar. Essa riqueza ela proporciona também que a coisa acontecesse para a coroa portuguesa. Esse apogeu do açúcar em Ilhéus tão curto que o Walter Coelho fala, ele começa... Aí tem alguns pontos aqui que eu cito no nosso material que fala, né, sobre o declínio do açúcar, né? Mas antes disso, seria bom a gente falar um pouquinho sobre esses personagens, né, da história da formação colonial de Ilhéus, né, os negros. Guarde aí os personagens, a gente vai falar, mas eu queria, antes de falar dos personagens, falar também aqui de quem está aqui na live. Tem aqui um rapaz, parece que ele é descendente do jesuíta lá, daquele, que o nome dele é José de Anchieta, certo? Ah, meu amigo. Não, é só uma homenagem. Não? É uma homenagem que o pai dele fez a José de Anchieta. Né? José de Anchieta está dizendo aqui que, infelizmente, as jangadas estão sumindo, mas, além disso, ele fez para você uma verdadeira sabatina. Ele pergunta para você qual foi o trecho mais bonito, qual foi o trecho mais perigoso, qual foi o trecho mais marcante historicamente, e se essa viagem mudou a sua vida. E quando é que sai o livro? Ele fez 5... Eu vou na sequência, viu? Vou responder na sequência. Bom, eu sou suspeito, não é bairrismo, não, mas eu amo minha Bahia, né? O trecho mais bonito para mim é esse trecho aqui da Interlândia, que é o trecho mais bonito do Brasil, ao meu ver, do litoral brasileiro, que é essa região entre a Baía de Todos os Santos, da Ilha de Tinharé à Baía de Camamu. Da Ilha de Tinharé até Itacaré. Até Itacaré é imbatível. A diversidade geográfica que nós temos e a transparência das águas, o recorte geográfico é uma coisa assim fabulosa. É o trecho mais bonito. O mais perigoso não vou falar nem da parte geográfica, e sim do que combinou com tempestade e com ondas grandes, né? É o norte do Espírito Santo. Foi o trecho que nós pegamos piores condições de onda, águas negras, bocas de barra e o mais importante, um trecho desértico.
Águas negras, água do Mar Negra mesmo, porque estava chovendo muito, tem uma região muito Resíduo. irrigada, tem muita foz de rio. As praias são praias de tombo, ou seja, a maré seca você não percebe, é aquela praia de tombo que a onda estoura com a força absurda. E o mais importante, só tem vilas ou cidades de 30 em 30 e 40 em 40 quilômetros. Então, foi a região mais desértica que nós passamos. É assustador, riquíssima em tubarões, inclusive eu vi um enorme navegando na minha frente. A gente mesmo sabendo que eles não atacam, né? Que nós não somos a presa natural deles, assusta, né? Como você está numa condição de tempo fechado, onda grande, já tomando a cabeça numa saída de uma barra lá, capotei, quase não consigo ajetar a saia. Para quem não sabe, a gente fica preso por uma saia de neoprene no caiaque, e quando você capota uma arrebentação de onda, você fica de cabeça para baixo, preso, tomando onda na cabeça com o caiaque chacoalhando. Então, se você não conseguir ajetar a saia, você está morto. Né? E eu tive essa capotada na saída do... Isso vai ser lá na frente. Lá na frente nós vamos falar mais sobre isso, com mais propriedade mesmo. Mas o mais perigoso foi o norte do Espírito Santo, a Terra Regência, que é uma região que tem muito tubarão, né? E assusta saber que você está na terra de tubarões ali, uma capotada, sei lá, se um dia o bicho está com fome. Enfim, os biólogos como ele, o José de Anchieta, professor, ele é doutor em biologia marinha, é especialista em peixes recifais, então ele sabe melhor do que eu que os tubarões não atacam assim ao Deus dará, né? Tem que ter um motivo forte. Mas ainda assim assusta, né? A gente está ali no habitat natural deles, né? Que tem uma região riquíssima em tubarões, tigre, que é o mais feroz, né? Que nós temos no nosso litoral, e foi o trecho que mais me assustou, assim, né? Foi o norte do Espírito Santo. Sobre qual foi a terceira pergunta dele, professor? Terceira pergunta, qual foi o trecho histórico? Não foi isso? Deixa eu ver aqui. É o mais marcante, né? Qual o trecho mais marcante historicamente? Olha, toda a viagem é marcante historicamente, porque o nosso litoral, quando você vem, né, de basicamente assim, de Itamaracá, Pernambuco, na verdade do Maranhão, né? Alguns pontos. Tem o Maranhão, alguns pontos lá em cima que foram também habitados nesse início da colonização, mas assim, de Itamaracá, Pernambuco, né, as capitanias, né, hereditárias de Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo. O Espírito Santo, houve um momento em que a capitania hereditária do Espírito Santo ela era a que mais tinha engenhos de açúcar, né, na segunda metade do século XVI. Dados, inclusive, aqui no livro do professor Luiz Walter Coelho Filho. Eu venho lendo alguns livros, né? Tem alguns 10, 15 livros aqui que eu venho pegando um pouquinho de cada um. Mas esse livro do Coelho Filho me marcou muito, porque é um livro muito moderno, muito atual, onde ele consegue debater autores e discutir e conseguiu levantar documentos que provam que muitos autores clássicos estão errados, inclusive em relação a muitos pontos de vista. Então, todo esse trecho, né, o litoral baiano e o litoral capixaba, a gente ouve muito pouco falar do Espírito Santo, mas, olha, o Espírito Santo é de uma riqueza histórica tremenda. O norte capixaba, ali a região de São Mateus, né? Inclusive o filho de Mendes Sá, o Fernão de Sá, foi morto por tupiniquins ali no Rio Cricaré, né? Nós vamos falar disso mais lá na frente, em Conceição da Barra. Tem a Cidade Negra, São Mateus, né? Que recebia, inclusive, embarcações de menores, que tinha uma feira de escravos. Né? Eu paro numa praça e eu dou esse depoimento lá no norte do Espírito Santo, em que eles receberam muitos negros também, e assim uma região que está desde os primórdios mesmo, naquele primeiro momento da colonização. Vila Velha e Vitória tiveram importância muito grande para a coroa portuguesa nesse primeiro momento da colonização. Então, historicamente, toda a viagem foi muito rica. Por toda a viagem, por onde a gente passava, tinha muita história. Todas as cidades que a gente visitou com muitos monumentos, sempre com igrejas muito antigas, relatos, comunidades ainda falando de memórias que remontam tempos antigos, casarões com calabouços de escravos embaixo, muita coisa assim, que foi muito difícil eu fazer a expedição remando, chegar tão cansado depois de 7, 8 horas de remada, de riscos, né, que a gente enfrentou riscos de vida diariamente. Eram 7, 8 horas por dia? 7, 8, às vezes 10, 12 horas de remada, né? E chegava nos lugares com risco, varar arrebentação de onda, tomando onda nas costas,
subir caiaque, desmontar o caiaque, às vezes transportar o caiaque pesado por 500, 600 metros até o local onde ele iria ficar, porque a gente nunca sabia exatamente qual era o local onde nós estaríamos hospedados. E depois disso, às vezes não dava nem tempo de comer alguma coisa e já pegava a câmera, o microfone e já saía entrevistando as pessoas ou visitando um centro histórico para estar coletando informações e imagens, né? Então, assim, para um pesquisador já é difícil fazer uma pesquisa histórica em 80 dias, no conforto de um carro, dormindo num hotel legal, né? E isso de caiaque, nossa, vocês não têm noção do grau de dificuldade, o nível de desgaste físico, emocional, as poucas horas de sono para conseguir levantar esse material. E eu tive a certeza que quando eu voltasse da expedição, professor, eu mergulharia nos livros. E é o que está acontecendo. Eu me apaixonei. A grande transformação que a Anchieta Ele está pergunta, perguntando isso, qual é a transformação que o trabalho fez na em minha você? vida, a transformação maior, primeiro, a lida com as comunidades de pesca, né? Que é uma lida que eu tenho há muitos anos de conviver com essas comunidades. Não foi a primeira expedição que eu fiz remando. Eu já fiz expedições caminhando, eu já andei de Salvador a Itacaré de mochila nas costas, fiz 3, 4 expedições caminhando pelas praias, atravessando os rios a nado, com a prancha de bodyboard amarrada na mochila. Então, desde os meus 22 anos, eu estou com 44 agora, então tem 22 anos de expedições lidando com comunidades de pesca. Eu amo as comunidades de pesca, né? É onde eu encontro assim, pessoas com um grau maior de tranquilidade, paz e harmonia que a gente não encontra na cidade grande. Então, assim, primeiro que lidar com as pessoas das comunidades é muito gratificante e a gente aprende muito. Eu aprendo muito, né? Primeiro a parte espiritual, né? Eu aprendo muito só em lidar com a paz deles, a tranquilidade deles, que está acabando com o advento do turismo, né? E toda a transformação que o capitalismo tá gerando no mundo. Mas a maior transformação mesmo em mim foi histórica, porque eu decidi estudar história com 40 anos. Foi quando eu conheci o professor Alfredo, falei que ia ser aluno dele, sonhei com esse momento, né, de estar iniciando uma carreira de pesquisa. E o professor Alfredo já me abraçou de imediato, me falou do vestibular da UNEB, eu fiz o vestibular da UNEB, entrei, avisei a ele, professor, agora eu sou seu aluno da UNEB. E aí, depois fiquei enchendo o saco dele, até que ele resolveu apostar no projeto Remando e Preservação, e estamos aqui, né? Mesmo. Essa transformação maior, professor e Anchieta, foram no sentido de eu estar em campo, lidando com história o tempo todo, e eu remando, sentindo a força do mar, né? Imaginando como os navegadores navegavam. Então, eu tive muitos mergulhos de eu estar no mar, imaginando, eu vi cenas, eu vi caravelas passando, naus, galeões, chalupas, eu vi índios caminhando pela praia. Eu posso dizer para vocês que eu tive visões mágicas ao longo da remada, assim, de eu imaginar e ver as coisas como de fato eram no século XVI, que é o século, para mim, mais apaixonante da história do Brasil, porque ele lida com os povos originais no seu mais alto grau de consciência social, ele lida com tudo no seu momento mais puro, assim, mais original, né? E toda essa transformação que se deu com a chegada dos portugueses é muito marcante para mim. A chegada dos negros, essa origem da nossa sociedade, ela é apaixonante para mim. Então foi isso, assim, estudar a história em loco foi maravilhoso. O Anchieta está perguntando quanto é que sai o livro. Rapaz, vai demorar um pouquinho, viu? Eu nem sei como é que vai ser isso, porque o foco agora é na universidade, é na pesquisa, viu? Eu acho que Segura um vai... pouquinho aí, paciência, porque é uma coisa para o futuro. Eu tenho que ter mais bagagem, inclusive história, que eu preciso estudar mais, ter mais domínio de autores, para poder brincar mais de usar as fontes, né? As citações, a bibliografia, eu poder passear pela bibliografia com mais serenidade, né? E aí vai levar aí uns 3, 4, 5 anos aí. Eu prefiro fazer o mestrado primeiro, concluir a graduação, fazer o mestrado. Aí lá na frente a gente vê esse livro aí. Mas vai sair, com certeza. Vamos voltar para Ilhéus. O que é que você tem mais? Bom, sobre essa questão do momento da transição, né? Sobre a formação dessa sociedade de Ilhéus, você tem ali, ele fala, aqui o professor Walter, ele fala sobre todo o meu roteiro, praticamente. Eu li um pouco de outros livros, mas eu me fundamentei nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, que para mim é um livro assim que ele só conta basicamente século XVI e século XVII. Né? Depois ele dá um pulo de 2 séculos e fala
que é o momento que Ilhéus cai, mergulha no ostracismo, né? Você tem um apogeu do açúcar, uma produção de riqueza ali, naquele engenho ali onde está aquela igrejinha ali na Senhora de Santana, né? Que é uma igreja fortificada, como o senhor falou, né? Uma igreja medieval, ela tem colunas largas, pesadas, e eles usavam as igrejas também como forte, né? Na luta contra os originais da terra. Então, em algum momento ali, o professor ele fala sobre essa formação, que no primeiro momento, os primeiros escravos eles foram índios carijós. Eles foram buscar esses índios lá no Paraguai, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, inclusive algo que gera um imbróglio aí entre a coroa portuguesa e espanhola, gera uma série de conflitos em função de estarem, porque eram índios de missões, eram índios calmos, tranquilos, pacificados pelos jesuítas, né? Então, eles foram sequestrados pelos portugueses, que usaram essa primeira mão de obra aí nos, digamos assim, 15 primeiros anos. Eles eram maioria na produção, eles eram os escravos que mais trabalhavam, mas tinham também os colonos que eles chamavam de gente de soldo. Gente de soldo eram os colonos portugueses que vinham de Portugal, e há, inclusive, uma descrição aqui que Walter Coelho fala, da chegada de 400 homens para trabalhar nesses engenhos. Eles eram remunerados, mas eram homens de baixo calão, provavelmente degradados, né? Provavelmente homens que vinham aprisionados, né? Que tinham penas a cumprir. São delitos. Delitos a cumprir, né? E eles vinham para trabalhar na terra. E, posteriormente, a chegada dos negros da Guiné, né? Que é a região da Costa do Ouro, se eu não me engano, né, professor? É isso aí. Né? Então, esses negros vieram a partir já de 1545, 1546, mas vieram em pequena escala nesse primeiro momento. Aí, Eram, de fato, da Guiné, da região de Cabo Verde, Guiné-Bissau, daquela região mais alta. Os nigerianos chegaram bem depois e os angolanos chegaram um pouco depois. Sim. Chegaram não é a palavra certa, né? Foram trazidos à força. Um outro ponto que me marcou muito, que ele fala aqui, que é o momento em que você tem digamos assim, o declínio, né? Você tem esse quase uma década de açúcar bombando, com grandes resultados, grande desempenho em toda a costa brasileira, de 1551 a 1559, e o que gera o início do declínio é uma guerra dos tupiniquins. Os tupiniquins, que eram ora pacificados, né, de certa forma, eles eram pacíficos em alguns lugares. Lá na região de Ilhéus, eles eram extremamente nervosos. Eles não aceitaram, não assimilaram a escravidão, lutaram mesmo e fizeram uma guerra que destruiu. O professor Walter ele cita que em 1559 já haviam de 8 a 9 engenhos prósperos, enormes, sabe, com grande produção de açúcar. Inclusive, ele cita quantidade, quantificações em cartas de Mendiçá, porque o líder ali era Mendiçá, né? E ele ainda não era o terceiro governador-geral do Brasil. A prosperidade dele estava nessa produção dos engenhos dele ali. Ele era um capitalista, digamos assim, ainda não existia o capitalismo, mas ele era um mercantilista selvagem, né? O Walter Coelho cita capitalista, mas eu não concordo muito com ele, porque eu acho que, como o senhor diz, né, o capitalismo ele só acontece mais à frente com a produção ele era do mais lucro. um grande senhor do que um capitalista. Mas ele era um cara inteligente, tinha planejamento, era um fidalgo. E acontece que há uma guerra gerada pelos tupiniquins. Os tupiniquins botam fogo, queimam, invadem, destroem completamente 8 a 9 engenhos. Posteriormente, 4 desses 8 a 9 engenhos voltam a funcionar, mas aí, logo na sequência, acontece uma epidemia. Ele não cita de que doença no livro dele, é uma coisa a se buscar. Provavelmente varíola, que estava em evidência varíola naquele tempo. E essa epidemia de varíola, eu já ia falar pandemia, ó. A gente está em tempo de pandemia, né? Mas foi uma epidemia, ela extermina 3/4 da população tupiniquim da região. E acontece em Ilhéus uma coisa similar ao que aconteceu em Una, na mesma época, mais ou menos. Una, que é onde é Valença hoje, né? Depois que essa população de tupis é exterminada, dizimada pela epidemia, tanto em Una como em Ilhéus, os Aimoré, eles
percebem que os inimigos naturais deles já não têm mais condição de enfrentá-los, e aí os Aimoré assolam a região de Ilhéus, como assolaram a região de Una. Então, em 1559 é quando acontece o primeiro ataque dos Aimoré, isso 11 anos depois da fundação do engenho de Santana, que pode-se dizer que foi o primeiro engenho de Ilhéus. Também outra coisa importante é falar que a capitania São Jorge dos Ilhéus ela foi a última de todas as capitanias a produzir engenho, sabe? Ela a ter a documentação de liberação da coroa, né? A capitania até as terras do donatário Jorge Figueiredo, ele assume por último a capitania. Em pouco tempo ela prospera, gera riqueza até que acontecem esses três fatos, que é a guerra dos Tupiniquins, a epidemia que dizima os Tupiniquins, e aí com poucos índios tupiniquins, os Aimoré vêm e invadem. Daí para frente começa uma sequência aí de invasões Aimoré que duram 3 séculos. Como o senhor disse, a Ilhéus ela não deixou de existir. Houve um declínio, boa parte dos colonos de Ilhéus os proprietários de engenhos passam a investir na capitania da Baía de Todos os Santos, que volta a prosperar com a construção da cidade de Salvador, e Ilhéus se torna um interiorzinho da coroa, né? E eu não vou nem falar da Ilha de Tiaré, do Morro de São Paulo, que passa a sumir do mapa. Passa a ser uma vila pequena, por isso que ela some, porque quando a gente diz assim, durante 3 séculos ninguém fala mais dela, imagine isso em termos de contexto. Na verdade, durante 3 séculos, ela ficou a mesma coisa. Não Sim. É que ninguém fala mais nela, é que não teve mais novidade. Ela virou uma vila de pescadores, uma outra roça de cana, mas sem engenho, uma pequena... Não, tinha engenho. O engenho de Santana ela não deixou de produzir, não, professor. Deixou de existir, né? Não, continuou produzindo em pequena escala, nada comparado com aquela década. Escala, era um só. 1 ou 2 engenhos. Só volta a ter um crescimento, de fato, com o cacau. Sim, aí já é século XIX, né? Meados do século XIX, e aí se passaram mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Na verdade, começou em Canavieiras, né? Uhum. Eu não me apropriei do estudo do cacau. Eu parei meus estudos de Ilhéus aí nesse período aí mesmo, né? Até século XVI, aí eu acho que é o único lugar assim que eu mergulhei, que eu me apaixonei pela história ali, né? Com aquela igrejinha ali, você vê imaginar um monumento histórico que remonta àquele primeiro momento. A gente tem pouquíssimos monumentos assim, né? Pouquíssimos. Agora, é verdade. Agora, a parte que se refere ao cacau também é muito interessante. Sim, eu pretendo estudar mais à frente. É o surgimento de um outro tipo de cultivo que vai alterar a forma de trabalho, né? A escravidão é menos adequada na região com o cacau. O cacau não fica muito bem com o trabalho escravizado, e então começa a surgir outro tipo de relação de trabalho e outro tipo de coronel também, o coronel do cacau e a grande produção do cacau. Inclusive, aí já com o aculturamento dos índios, né, da população indígena, Sim, que você falou que, a princípio, resistiu. Ela continuou resistindo, mas depois de 300 séculos ela começou a se integrar. 300 anos. 300 anos, desculpa. É verdade. Conte aí mais. Professor, eu quero ler um trechinho aqui do livro do professor Walter, que ele fala sobre o início desse declínio, que eu achei que são palavras muito legais aqui. Certo. E ele fala exatamente que o engenho de Santana ele durou 300 anos. Então, ele foi fundado em 548 e foi até 1857, 1858. Né? Só com o cacau acontecendo mesmo que ele perde o sentido, também com a chegada já de algumas tecnologias, né? Ele Mas realmente eles não passam a produzir cacau também, não? Eu não sei te dizer porque o que acontece. Esse engenho ele era de Mendiçá, só que em um dado momento, ainda no século XVI, Mendiçá ele doa as terras dele, a Sesmaria que recebeu de Jorge Figueiredo Corrêa, ele doa aos jesuítas. Então, toda essa terra de Ilhéus, o que era de Mendiçá até a Ponta do Garcês,
passa para a posse dos jesuítas, que é o que a gente vem falando, né? Desde o Morro de São Paulo, Boipeba, Baía de Camamu, tudo ali era terra jesuíta, né? Então, quase todas aquelas cidades ali, entre Ilhéus e a Baía de Todos os Santos, essas cidades aí dessa BA que vem de Valença, Taperoá, Nilo Peçanha, Camamu, Ituberá, quase todas elas nasceram de missões jesuíticas. Certo, tranquilo. Então, ele diz o seguinte, o professor Walter, ele fala assim, né, que passaram-se os anos até que, por volta do século XIX, o cacau despontou com a vocação e a identidade do lugar. Hoje, poucos conhecem a extensão e o significado daqueles vestígios de engenhos enterrados na margem direita do Rio de Santana. Parece que a vida da região sempre foi o cacau, mas, verdade seja dita, por quase 300 anos viveu um curto apogeu e a longa decadência do açúcar. O curto apogeu de 10 anos, de 51 a 59, e a longa decadência que foi de 59 até 1858, quando a produção de açúcar foi extinta na região. Certo, tranquilo. Tá bom. O que é que você tem mais aí para nós? Essa foi a parte de colonização. É claro, está faltando a parte do cacau, né, que é importantíssima, mas deu uma visão. E aí você trouxe mais alguma coisa, né? O que é que você tem aí? Não, sobre história, propriamente dita, essa parte do século XIX para cá, que é a chegada do cacau, eu não me aprofundei, na verdade, eu não estudei sobre o assunto, não houve tempo hábil para estar, mas eu pretendo me apropriar de tudo que se diz a respeito à história da Bahia, né, todas as etapas, e fica um buraco em aberto, né, para a gente poder preencher mais à frente com novas pesquisas, né? E eu entender essa região, como é que é a chegada do cacau, né, como a prosperidade do cacau faz com que Ilhéus se torne uma referência nacional, economicamente, e aí vem também o século XX com a industrialização, né? Depois vem Vassoura de Bruxa, isso eu sei por alto, né? E aí acontece o declínio do cacau e Ilhéus volta a ser, digamos assim, declinar economicamente, né? Hoje a gente sabe que a vizinha Itabuna é quem comanda economicamente a região, né? Ilhéus ela não tem mais o comando econômico que outrora teve, tanto no apogeu do açúcar por 10 anos, tanto no período do cacau, que foi um período bem mais longo, né? Mas ela ainda tem o porto, que não pode sair dela, Uhum. e o turismo, né? O movimento turístico lá, que é muito grande. Sim. Tem Jorge Sim, Amado, né? Século XX tem Jorge Amado. exatamente. Mas, certo. Você trouxe alguma entrevista? Como é que tá? Ah, sim, tem entrevista de Dona Marezinha, já tinha esquecido dela. É a sequência do vídeo, professor. Quer mostrar? É uma pessoa idosa, das mais idosas da comunidade do Rio do Engenho, que é a comunidade hoje que vive do lado da igreja, né? Da igreja do Engenho. Inclusive, essa igreja ela é preservada, conservada pela comunidade. Se não fosse a comunidade, essa igreja não mais existiria. Não Como mais a maior parte das igrejas antigas do Recôncavo, daqui da Bahia, são igrejas que ainda estão de pé graças a essas comunidades, que são oriundas de quilombos, né? Essa comunidade ela não tem o título de quilombola, mas ela, com certeza, ela nasce de outras comunidades no entorno que têm influência de quilombos também. Ok, vamos ver então aqui, Dona Mariazinha. Nasci no Santo Antônio, nasci em 45, dia 19 de junho. Me chamo Maria Lima. Era Maria Lima do Santo, mas fiquei viúva, só Maria Lima mesmo. E essa comunidade que a senhora nasceu no Santo Antônio, fica onde? Fica aqui perto mesmo aqui pelo outro lado, Santo Antônio. Está dentro da propriedade antiga de Mendiçá, da fazenda, onde nasceu o engenho? Eu acho que é tudo pegado, né? Porque por aqui, a gente subindo por aqui, por dentro, sai lá no Tibiripe, é a mesma coisa. É tudo ligado aí. O que a senhora sabe sobre a construção dessa igreja? O que eu sei é que o povo falam que foi uma igreja construída pelos jesuítas e nessa época não existia o cimento, a massa era com óleo de baleia. Era feito com óleo de baleia, o reboco. Esse tacho foi encontrado
ali naquele sobradinho, debaixo da terra. E o rapaz veio fazer uma garagem, aí começaram a cavar, né? Aí encontraram esse tacho, que disse que pertencia ao Rio do Engenho. Esse tacho e uma pedra que está ali debaixo daquele pé do jambo. Eu era criança, quer dizer, e às vezes nem nascida eu era ainda. Não sei muito bem essas histórias, mas que tinha um mendiçá, que tinha isso. Sei que tinha um senhor aqui, chamado Algemiro. Ele tinha um armazém ali, ele recebia essas cargas de Santa Maria para cá, tudo vinha para esse armazém onde é o prédio hoje em dia. E era uma pessoa muito boa. Ele era um velhinho, bem branquinho, olhinho azul. Mas era gente boa, quer dizer que não tinha ambição. Se a pessoa só Algemiro, me dá um pedacinho de terra fazer uma casa. Vai, meu filho, escolhe ali onde você quiser. Depois esse velhinho morreu. E aí vem comprando outras pessoas e aí vai tomando as terras. Aí no final muita gente não tem nem onde plantar um pé de nada, né? Porque compram as terras, não se pode plantar, não querem dar, outros não plantam, não pode também. Hoje em dia tudo mudou. Negócio de roçar, queimar, não pode mais fazer um cavão, não pode nada, não pode. E aí também por isso que eu acho que existe muita gente desempregada e muita gente que às vezes não quer fazer outro serviço, passa para a bandidagem. Não é verdade? Tem um lugar chamado Buraco do Padre, aí no Rio também. E disse que quando o padre vinha celebrar, disse que só queria tomar banho nesse lugar, aí botaram o nome Buraco do Padre. E mais coisas que às vezes tem e a gente também nem sabe, né? Debaixo da igreja corre uma aguinha quando a maré está seca. O povo diz que é a água do milagre. A alvinha você precisa de ver. Ela corre fininho, você só vê por causa da areia, né? E vai descendo, quando a maré está seca. E muita gente recebe muitas bênçãos, que faz promessa aí. Só tinha uma senhora, que ela ainda contava algumas coisas de escravo. Mas a minha mãe eu acho que desse tempo ela era nova, minha avó. Só essa senhora, que ela morreu com 113 anos. Eu não sei se ela alcançou, também se já foi história que contaram para ela. De negócio de escravo, da escravidão. Porque o resto, eu acho que ela contava algumas coisas, ela chamava Maria Águeda. E a gente ia para a casa dela, ficava lá com ela, que ela já era velhinha, eu passava o domingo com ela e ela contava essas histórias. Que a mulher do patrão estava falseando e tinha os negros. E aí o nego era de confiança dele. E aí ele falava, nego, toma conta da minha casa que eu vou viajar. Aí disse que o nego ficava tomando conta da casa, de tudo. Aí disse que todo sábado o povo tinha costume de rezar o Santo Ofício em suas casas. Não sei se você conhece essa reza, que era reza muito, muito forte. Aí, e era esse negro que disse que tirava o Santo Ofício. Aí nesse dia ele disse que ele mandou o negro ir tirar o Santo Ofício. E aí ele já estava sabendo que a mulher estava traindo, né? A patroa estava traindo lá o patrão dele. E ele não queria contar que sabia que ela ia sofrer. Aí ele ficou quieto. Aí ele, nego, reza o Santo Ofício. Aí ele gaguejava. Aí disse que, ô nego, o que é que está acontecendo? Aí jura, né, de bater, porque era no tempo da escravidão mesmo, tudo era pancada. Aí ele disse que cantou, contava velhinha, não sei se era verdade não. Aí disse que ele, água, minha senhora tá grávida, mas não é do meu Senhor. Aí disse que ele, reza direito, nego. Aí ele repetiu mais 2 vezes, né? Ele disse, está acontecendo alguma coisa. E eu vou saber o que é.
Aí disse que depois chamou ele, aí ele falou. Meu patrão, eu não queria lhe falar porque eu sei que o senhor vai botar a minha patroa em sofrimento. Eu disse, eu não queria que você escondesse. Aí dizia a velha, que disse que fazia aquela, botava fogo, disse que naquela pedra, uns 3 dias, para depois disse que sentar aquela criatura. Se era verdade, eu não sei. Aí ela sabia que ela era uma senhora, ela era alegrezinha, e ela ali já estava morta já. Ela que contava essas histórias. Quer dizer, eu não sei se ela ainda apreciou ou se ela também já foi conto dos pais dela, né? Porque essa história de escravo é muito antiga. Diz que quando os maridos viajavam, deixavam as esposas, tinha o cinto de castidade. Você sabe, já viu falar, né? Então as mulheres ficavam vestidas naquele cinto. Até o esposo chegar. Devia estar cheirosinha, né? E todas essas histórias era ela que ficava contando pra gente, e a gente intertia conversar com ela e passava o domingo com ela, que ela era velhinha. Diz que ainda tem bastante coisa, que era do engenho. Aqui mesmo do lado. Você olha aí, tem um pedaço de ferro aí, aqui, pelo lado. Que era, diz que do engenho também, de cardeal açúcar. Era onde eu trabalhava, me deram esse pedaço de ferro. Eu montei ele lá, a gente botou o lugarzinho. E aí eu trabalhava, fazia beijuzinho para vender na feira. Eu vendia numa feirinha ali na Ponta da Pedra. E aí eu trabalhei muitos anos com esse pedaço de ferro, que dizia a minha tia, que alguém dela já tinha dito que aquele pedaço de ferro era do engenho, era um quarto. Quer dizer, era grande a coisa, porque tem um quarto aí. Aí meu marido dizia, não, isso aqui vocês não vão jogar fora não. Nós trouxemos, que a gente morava lá em cima, aí ele botou aí do lado. Muito interessante, Márcio. Muito mesmo. Veja que se essa moça tem quase 80 anos, né? Uhum. E se ela conheceu uma senhora que faleceu com 113, então essa senhora foi do tempo da escravidão mesmo. Sim, sim. E provavelmente, embora a história esteja romanceada, né? Mas ela deve ter alguma coisa de verdade nessa história aí, Sim. né? Tem 2 coisas que eu pontuo aí, professor, que são importantes. A primeira delas é uma coisa que o Walter Coelho fala no livro, e eu tive esse sentimento. Ele fala que a região é a região que carece de pesquisa arqueológica, que por todo lugar que ele ia, ele via vestígios do engenho. Por exemplo, eu cheguei lá, na rua, na frente de um bar, estava lá a roda de moinho de concreto no chão, abandonada. Aí, as pessoas da comunidade me falavam, tá vendo aquela casa ali? Se cavar ali, você encontra a base do engenho. Eles sabem, tem muitas coisas a serem pesquisadas da parte de arqueologia. Tem muita coisa que está se perdendo com o tempo, né? O próprio tacho de ferro ele está ali, ao relento. Era uma caldeira, né? Onde se Caldeira do produziu engenho, né? o engenho. Então, ali se produziu açúcar. Ele está ali, tomando chuva, sol, enferrujando, está se perdendo com o tempo, exposto, né? E, assim, é um lugar assim que preserva muita coisa, porque não houve expansão imobiliária, né? É uma comunidade que continua sendo uma comunidade isolada. Para chegar lá de carro é complicado, é trabalhoso. Então, assim, a forma mais fácil de se chegar lá é navegando 9 quilômetros por dentro do manguezal para chegar na comunidade, né? É um trecho muito visitado por turistas, porque do outro lado do rio tem um restaurante que dizem que é de um neto não sei se é o neto de Jorge Amado, não sei bem, é uma pessoa descendente de uma pessoa famosa. Eu acho que é o neto de Jorge Amado, ou neto da personagem de Tieta, eu não sei bem. Sei que ele conta histórias de Tieta, tá, e virou um restaurante famoso, que é do outro lado do rio, mas a comunidade em si ela não tem nada, ela só, você conta a quantidade de casas que tem, é uma ruazinha só, a igreja e acabou.
e tem muitos elementos de história ali preservados, né? Outra coisa importante que eu quero citar é que assim, essa igreja, ela foi comunicada, e o senhor vai encontrar na internet muita coisa que diz que essa igreja ela começou a ser construída em 1537. Inclusive, a própria comunidade, as pessoas instruídas da comunidade afirmam isso, o que é uma inverdade. Era impossível que uma igreja fosse construída em 1537, quando, na verdade, não se sabe ao certo se algum engenho já tinha sido construído nesse tempo, em 1537. Então, assim, a cidade, a Vila de Ilhéus mesmo, ela só vai ser construída em 1545, quando Francisco Romero sai de Morro de São Paulo e leva a construção da vila lá. A própria documentação de liberação da Sés Maria para Mendiçá, para aquela trilogia, né? Mendiçá, o Fernão, o Álvares e o Lucas Giraldo, que é doada as terras da região de Ilhéus ali para a produção de engenho, essa documentação só é liberada para Mendiçá em 44. Em 1544, quando Mendiçá começa a construir o engenho, já é 1548. E sabe-se que a igreja foi construída pelos jesuítas. E os jesuítas só chegaram no Brasil em 549, com Tomé de Souza. Então, essa informação que circula na internet, você pode achar até no Wikipédia. Está lá em vários sites turísticos, que essa é a igreja mais antiga do Brasil, porque seria a mais antiga igreja rural, né? É bem duvidoso, né? Então, esclarecendo essa informação aí, que é uma informação que as pessoas vão ter quando chegarem lá, vão ver na internet, mas não corresponde. Inclusive, não se sabe ao certo a data que ela começou a ser construída, se no final do século XVI ou começo do século XVII, né? Mas se ela foi construída pelos jesuítas. Depois que Mendiçá entrega as terras para os jesuítas, aí eles constroem a igreja. 16. Agora, pelo estilo dela, ela é mais antiga. Ela Eu acho que ela seja século XVI também. Não ser de 37, mas ela é de, sei lá, uns 50 por aí. 50, 60. Eu imagino Agora, o isso também. interessante, outra coisa interessante, né, é o cinto de castidade, quer dizer, como a mulher era tratada, né? Isso era a mulher do cara, a mulher do dono da A senhora. fazenda. A senhora, quer dizer, era um verdadeiro objeto, né? E nem sei se um objeto propriamente sexual, era um objeto de várias instâncias e Proibição sexual, né? proibição sexual e uma total vigilância, né? E falta de alguma coisa parecida com cidadania. Mas interessante é a história ter ficado até hoje, E guardada nas memórias, né? guardado nas memórias. Certamente, como a igreja continua lá e o engenho está ali perto, era mais fácil uma pessoa como essa senhora de 113 anos contar a história, porque o palco estava ali, né? O palco montado. Provavelmente contaram a ela, isso não deve ser do tempo dela. Sim. Deve ser anterior. Mas, enfim, é isso. Acho que a gente vai chegando ao fim, não é, Márcio? Ou tem mais coisa? Sim. Eu acho que está de bom tamanho. Concluindo a missão aí, uma missão que hoje foi 12 horas de estudo, vem há um tempo aí, virando noite estudando para Ilhéus, Boipeba, Morro, porque na viagem em si não deu muito tempo de eu estudar, né? Na viagem em si eu perguntava as coisas para as pessoas, antes da expedição eu estudei um pouco com sua orientação, mas agora realmente essa transformação que a Anchieta perguntou que me marca mais. Eu, assim, depois da expedição, professor, eu peguei verdadeiramente a história para a minha vida. E eu vivo 24 horas da minha vida no dia a dia como historiador. Eu durmo e acordo como historiador. Eu não sei se o pessoal que está assistindo tem ainda alguma pergunta, alguma curiosidade, algum complemento. É bem-vindo, certo? É bem-vindo para a gente perguntar e ver o que é que a gente sabe a respeito, se alguém quiser saber. Então, ainda dá tempo de alguém fazer alguma colocação aí. Mas enquanto eu vejo aí se o pessoal vai falar alguma coisa, Márcio. Então, as próximas agora vão ser no fim do mês, é isso? Quando é que você volta e você vai fazer de quê agora? A próxima nossa é Belmonte,
E eu tenho uma figura ilustre, na verdade é um convidado que vai estar no vídeo, né? Ah, Eu é? conversei com, não vou citar o nome dele ainda, mas eu conversei com um historiador local, fiz uma longa entrevista, e onde eu naturalmente, como um estudante, e ele como um historiador local, é um cara que tem mais de 25 anos lecionando história nas escolas da Mas região. ele vai ser convidado para a live também? Pode ser, se você Pode falar. ser, eu vou tentar falar com ele para ver se ele faz parte, ele se apresenta aqui com a gente, porque um estudioso, um historiador da região, né, e que trabalha em sala de aula, a história local, tem muito conhecimento. E De repente, até o vídeo da gente pode servir para ele lá. eu sabatinei ele na entrevista, viu? Sabatinei, perguntei para ele tudo que eu queria saber, e foi muito legal a entrevista com ele, muito legal mesmo. Então, essa entrevista vai estar presente no nosso próximo episódio, que é o único episódio da expedição toda que eu tive o privilégio de conversar com um historiador, que eu consegui encontrar um historiador, né, no tempo que ele pôde também me dar entrevista. Então, vai ser um, não vai ser dois, não, como dessa vez. 2 como? Um de Belmonte e o outro de que já é do Espírito Santo, ou não? A gente não, ainda tem muita coisa. Depois de Belmonte, se eu não me engano, a gente vai fazer uma sobre o extremo sul até Trancoso, depois vem Cabralha, depois vem Então, Porto vamos ter essas Seguro. duas. Vai ser Trancoso, né? Vai Eu não ser tenho, tá no nosso roteiro, eu não estou lembrado não, mas está no Belmonte roteiro. e Troncoso. No fim do mês, é isso? Quando é que você volta agora para a gente fazer? Acredito que no fim do mês, pelo menos com Belmonte, a gente já pode marcar a data de mais uma e outra para o comecinho do outro mês, Pronto, vamos fazer isso. como a gente fez dessa vez agora, né? É. Porque você agora você vai viajar hoje, né? Não viaja por agora não, devo viajar na semana que vem. Aí vou Ah, passar uns 10 dias fora, lá em Boipeba, produzindo as coisas do trabalho por lá. E aí, quando eu voltar de Boipeba, eu mergulho nas edições de novo do nosso material, né, estudando, para poder me apresentar novamente. tá legal, tá divertido. O pessoal tá gostando. O pessoal tá dizendo aqui que foi boa, foi top. Que bom. Gente vendo de Feira de Santana, Luciano Coutinho. Meu cunhado, É, né? família em Pedro, família e amigos. É, tem um irmão seu aqui também, Marcelo Torres, está agradecendo a gente. Historiador, professor, meu irmão. É mestre em História da Ásia, é especialista lá no Japão. E Ah, não tá- é uma referência para mim também, porque é o historiador da família, né? E a nossa família sempre foi muito voltada para as ciências humanas. E é um cara que tem me ajudado muito aí. Eu estudo inglês com ele. Ele tem um curso de inglês lá em Rondônia e eu tenho estudado inglês com ele. Legal, então. Então, vou agradecer aí ao pessoal, a todo mundo. Marcelo está até aqui dizendo que a trilogia apresentada até o momento acrescentou muito, pois possui conhecimento apenas superficiais a respeito da história da região, abaixo do Recôncavo. Pois é, Bom, vamos esperar mais coisas aí. Tá bom, então dê aí seu última mensagem de hoje. é isso. Continuem nos acompanhando, quem está assistindo. Eu sei que não é muito fácil passar 1h30 ouvindo história, nem todo mundo tem essa paixão pela história, mas assim a gente tem tentado fundir um pouco de história com a viagem em si, né? Eu também não posso também estar apresentando tudo sobre a expedição, porque a gente tem a história para narrar e a gente vai lançar uma websérie depois com a produção, com a edição profissional da expedição mesmo, que é o foco total na expedição, onde a história se torna segundo plano. Diferente daqui, onde a história, para mim, é o primeiro plano e a Aqui, viagem é o segundo plano, né? tá Então, bom, então. agradeço a todos aí a presença, agradeço aí mais uma vez ao professor Alfredo pela oportunidade, né, que tem me dado de enveredar pelos caminhos aí da ciência. Eu fico muito feliz e tenho certeza, um pupilo aí que não pretende parar de estudar aí pelos próximos 40 anos aí, enquanto Deus me der saúde aí, eu quero estar estudando e publicando. Tá certo. Tamo junto. Então, gente, agradeço vocês aí a presença, agradeço mais uma vez ao Márcio. Até mais. Um abraço a todos. Fim de semana, sextou. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Pronto, Márcio, terminamos.